Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. O Caminho, Verdade e Vida já foi. Do livro Pão Nosso, e hoje nossa irmã Janete vai fazer o estudo do item do capítulo 28, vai nos guiar pela noite de hoje, então convido também a fazer a nossa prece de abertura. Então, graças a Deus, vamos todos unir os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade, agradecendo por esse trabalho da Casa de Emmanuel, e que esta noite possa trazer muitas reflexões para nossas vidas, para todos aqueles que irão assistir depois essa live. Então, mestre amado, te pedimos inspiração, proteção nessa hora, te pedimos por todos os irmãos em humanidade, te pedimos pelo nosso mundo, te pedimos paz aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos compartilhar a tela. Bem, então, vamos começando. Hoje o capítulo 28 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico, e o título é E os fins? É uma pergunta, né, que Emmanuel traz para todos nós, já fazendo com que a gente pense com relação à finalidade de nossas vidas, qual o objetivo, né, o que eu pretendo alcançar com essa vida atual que tenho, né? E ele traz uma passagem da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Ele traz a frase: mas nem todas as coisas edificam. O versículo completo, ele, né, remete àquela frase que a gente já conhece: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E, continuando esse mesmo versículo, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, devo fazer realmente o que quero? Eu quero fazer algo? Devo? O que vem como consequência do que eu desejo realizar, né? Então, é essa reflexão que Paulo traz para a gente, que Emmanuel aproveita essa passagem de Paulo para que a gente pense a respeito das nossas vidas, né? E nós, com o conhecimento que já temos como espíritas, será que realmente nós estamos realizando coisas, né, atos, indo ao encontro desses ensinamentos que eu já tenho? Será que eu tenho que realizar coisas que são boas apenas para mim? O que eu estou fazendo na Terra? Será que é só adquirir os meus bens materiais? Será que é só ser feliz com aquilo que eu tenho? Ah, consegui essa conquista, estou feliz, eu tenho meu lazer, eu tenho a minha casa, eu tenho família que amo, mas é só isso? É só para isso que eu estou na Terra? Né? Os espíritos vêm nos chamar, nos convidar, e Emmanuel, no decorrer desse texto, vai nos trazer essa reflexão e essa chamada para que a gente realmente entre nesse movimento do bem, de fazer alguma coisa de bom para os nossos irmãos em humanidade. Não apenas os nossos familiares, é evidente que todo o bem que a gente faz tem que ser iniciado, né, dentro de nós mesmos e dentro do nosso lar, mas não apenas aí. Precisamos ajudar a muitos e muitos irmãos que aparecem em nossa vida, né, na nossa jornada aqui na Terra. Alguém quer falar algo mais? Eu quero sim, Janete. Como sempre, a proposta, né, do início, eu sempre gosto de comentar a respeito da carta, né? Em qual momento isso foi feito, né? E qual era o propósito, né? Você já colocou aí, né? Tem coisas
que edificam e tem outras que não edificam. Mas o contexto todo dessa carta foi uma carta que, quando ela foi escrita, Paulo estava em Éfeso, que hoje é localizada lá na Turquia. Isso tem mais ou menos, foi no ano de 54. E essa carta é um manual de conduta, o que eu posso, o que eu devo fazer, né? Então, ele tem a primeira carta aos Coríntios e tem a segunda. As duas cartas que ele redigiu era uma proposta, tá? Com os exemplos e as experiências de como vivenciar o evangelho dentro do mundo, sem dele se afastar. Essa era a proposta dessas cartas de Paulo. E ele desenvolveu, né, esses questionamentos, essas reflexões acerca de vários temas. Entre eles estava a vida futura, o corpo espiritual e a ressurreição. Lógico, coube a doutrina espírita, né? 18 séculos mais tarde, fazer todo esse desenvolvimento para que a gente pudesse hoje estar aqui, né, com maior compreensão. Corinto era uma cidade muito importante na Grécia Antiga, tá? E para Paulo, essa comunidade, esse local, essa cidade, tinha para ele vínculos afetivos muito grandes. Por quê? Porque Abigail, a sua noiva, estava em Corinto, né? E a gente tem todo o trabalho depois com Estevão, que foi o primeiro mártir, que ele mesmo tirou a vida através das pedradas, né? Então, assim, era só isso que eu gostaria também de comentar, para a gente poder entender o contexto da carta. Nós sabemos que as leis humanas... Vocês estão me ouvindo? Nós sabemos que as leis humanas são muito ruins, né? São muito frágeis ainda, são muito imperfeitas. Então, a gente consegue, muitas vezes, seguindo a lei dos homens, sem cometer crime nenhum, fazer muitas coisas que não necessariamente são boas, né? Que vão nos edificar, mesmo não sendo crime. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que esse que é o grande alerta que essa frase de Paulo nos traz, de que não é só uma questão de ser lícito ou ilícito perante a lei, é uma questão de o que isso engrandece ou não a minha alma, né? E aí isso vai realmente do nosso conhecimento da doutrina espírita e do cristianismo em geral, né? Do exemplo do Cristo, da gente se aprofundar nesses conhecimentos, porque só assim a gente vai conseguir balizar melhor. Porque se a gente realmente fosse balizar pelos outros, ou até mesmo só pela lei dos homens, a gente vai ainda cometer muitos crimes perante a lei divina. Deixa eu aproveitar aqui também. Então, os fins não justificam os meios, né? É isso que foi o que está sendo dito. Eu lembrei aqui da 987 a 989, se eu não me engano. Precisamente a 989. Que trata das questões da pessoa, que a gente caracteriza, a questão que o Vitor acabou de levantar aí, ó, de lícitas ou ilícitas. E tem pessoas que fazem, né, é considerada homem de bem, mas no fundo, essa criatura, ó, sentimento, foi o que a Janete mencionou, ó, sentimento zero. A 780 também, a pergunta, a linha A, se o intelectual impulsiona o moral. E assim, vagarosamente, a gente vai, né, conquistando bem devagarzinho, passo a passo, e é lento. Deixa eu só, mais um pedacinho só. Estávamos estudando hoje o livro Ação e Reação, capítulo 6. Tem 3 personagens. Tinha um Cursino, mas o nome dele é Veiga, ou Vieira, uma coisa assim. E tinham mais 2. Ele vem de encontro às questões, o Druso até menciona, como é difícil, principalmente o espírito, que o arrependimento tardio nos leva a certas situações do outro lado da vida. E nós ficamos imensamente escravizados aos nossos pensamentos que nós criamos para nós, podemos dizer assim, eu estou me colocando no rol também, porque eu não sei como vai ser o desenrolar após a passagem. Mas, aparentemente, vocês podem me caracterizar como uma pessoa
do bem. Mas e aí? Será que é mesmo? Será que faltou algo ainda que rola aqui no seio do peito, à esquerda? São esses mínimos detalhes. Então, eu entendo que os fins não justificam os meios, né? Que o Paulo depois veio a reconhecer, como a Júlia comentou aí, que está lá no Paulo Estevão. Ele veio a reconhecer isso posteriormente, justamente com aquela prisca lá no deserto, quando estava nas reflexões. Valeu. Podemos continuar? Então, vamos lá. E aí começam as reflexões do Emmanuel. Ele diz assim: sempre existiram homens indefiníveis. Se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma, né? Então, pessoas, nós próprios, né, tantas vezes, nós vivemos a vida dizendo: mas está tudo bem, eu não faço mal a ninguém, eu sou legal. Mas a doutrina espírita vem realmente trazer essa chamada para a gente, porque não fazer o bem já é um mal, né? Eu não fiz mal para ninguém, mas fiz bem, procurei identificar onde eu posso ajudar, porque muitas vezes é tão cômodo para nós ficarmos na nossa zona de conforto, né? Porque muitas vezes, quando você vai fazer o bem a alguém, vê uma oportunidade, você vai ter que se movimentar, você vai ter que, muitas vezes, arrumar recursos, materiais, ou mesmo recursos do seu tempo, né? Abdicar de muitas coisas da sua vida, muitas vezes diversões até, lazer com seus familiares, para que você possa estar auxiliando irmãos que precisam de você, irmãos que precisam de uma palavra amiga, de uma companhia, não é? Várias formas que nós temos de ajudar. Então, muitas vezes, a gente deixa, a gente se acomoda, a gente prefere não dar o primeiro passo na ajuda para que a gente fique nessa zona de conforto, né? Mas nós sabemos que não é por aí. Nós sabemos que ajudar, que tentar realmente falar algo para alguém, fazer algo por alguém, traz assim uma satisfação muito grande para nós quando nós começamos, né, por essa estrada, engendrando por essa estrada de fazer o bem a alguém, seja o que for, algo mínimo que seja, mas a gente conseguir tirar um sorriso de um rosto em sofrimento, de alguém que está passando por uma situação tão difícil, seja com uma palavra amiga, seja até com um bem material, é algo que traz uma satisfação muito grande para a gente. Fazer sorrir aquele que sofre, aquele que vive muitas vezes um estado de miserabilidade, né? E eu trouxe aqui, na questão do Livro dos Espíritos, quando eles falam nessa questão do bem e do mal, na Lei de Adoração, parte 3ª, capítulo 2 do Livro dos Espíritos, questão 657, quando Kardec pergunta: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Os espíritos respondem: não, não existe mérito. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Veja bem o que ele fala. Olha como os espíritos são fortes ao falar. São inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito, né? Então, estamos na Terra, existe também a lei de sociedade, quando eles falam essa necessidade que nós temos de conviver com outras pessoas, por isso vivemos em uma família, por isso estamos todo o tempo inseridos em grupos.
Mas não é só simplesmente para estar junto e não fazer nada por ninguém. Nós precisamos nos ajudar mutuamente, nos compreender, colaborar uns com os outros. Esse é o bem que estamos fazendo, né? Então, isso nos será cobrado, e nós temos esse conhecimento, e nós temos que estar nos cobrando isso. Eu estou fazendo algo de bom para alguém? Ah, mas eu faço dentro da minha casa, pelo meu companheiro, pela minha companheira, pelos meus filhos, mas é só isso? É só isso? A gente vive só nesse mundinho, dentro da nossa casa e no ambiente de trabalho. A gente está auxiliando, a gente está fazendo além do que o meu trabalho material me impõe? Será que eu não posso fazer algo mais para auxiliar um companheiro de trabalho? E na casa espírita, e nos grupos de lazer, seja lá onde estejamos. Nós temos que estar fazendo algo, né? Temos que fazer a diferença onde nós estamos inseridos. Então, isso é algo que Emmanuel vem puxar a nossa orelha, nós temos que refletir, nós temos que parar e pensar: estamos ou não estamos fazendo a diferença? Procurando fazer o bem àqueles irmãos que estão caminhando comigo e outros tantos que surgem, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, em tantas situações. Podemos fazer a diferença nesse sentido. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, é isso aí. É isso aí, Julinho. Ou outros que queiram falar. Hein, Janete? O Livro dos Espíritos tem várias questões que a gente pode abordar, né? Como o seu Jorge também já trouxe, você trouxe, eu trouxe também duas. Eu trouxe a 642 e a 643. A 642 é o que você já respondeu, né? Que a gente é preciso fazer o bem no limite das nossas forças, né? Que diz os Espíritos para nós. Agora, a 643, os Espíritos trazem uma resposta que é para a gente pensar bastante, sabe? Quando Kardec perguntou se há pessoas que, pela sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem. E aí os espíritos disseram que não há quem não possa fazer o bem. Então, não existe alguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta jamais encontra a oportunidade para isto. E aí, mais adiante, ele responde assim também: porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, é ser útil na medida do possível, todas as vezes que vosso auxílio puder ser necessário. Então, não é ser só caridoso, porque aí, é tão boazinha. Não, nós precisamos ser úteis, né? Então, assim, o que nós podemos fazer dentro do espaço que nós ocupamos, né? Fazer o bem aqui. E às vezes é uma palavra que você tira alguém de uma situação complexa, né? Então, deixo aí para vocês também. Deixa eu ver só. Eu lembrei aqui, mediante o discurso, a apresentação do livro Voltei. Um momento, um pedacinho quando o Jacó ele estava no meio, eles estavam esperando uma professorinha. Então, olha só, essa professora é essa do mês de 643, né? Porque lidar com alunos, também naquele período, né? A gente não sabe de onde era essa professora, mas vamos admitir que ela fosse do Nordeste brasileiro. Talvez não tivesse lá recursos materiais para poder colaborar vamos dizer assim, na instrução das crianças daquele período. Mas eu vou por essa conquista, ela né, dessa irradiação, inclusive ela queria até apagar a luz dela porque estava trazendo algum problema para alguém ali no meio, porque alguns ali que estavam no meio, acho que foi criminoso, uma coisa assim, não tenho lembrança, e eles não conseguiriam passar na ponte porque embaixo, dentro das trevas, antes de chegar do outro lado. Então, enxugando, essa professorinha aí fez a diferença na utilidade, né, da pessoa de bem. Ponto. Eu acho que eu não tenho nem argumento mais para acrescentar. Não é?
porque a radiação dela em si já comprova os fatos, né? E ainda referenciando o Bezerra de Menezes, né? Quando esteve entre nós aqui, as atitudes deles, os atos, a sua dedicação, o seu espírito de renúncia. Poxa, imaginemos, eu vou só ficar se a palavra correta seria essa, ilação, tá? Não sei se a palavra adequada é essa, mas vamos para o imaginário. Poxa, vários filhos, e às vezes lhe faltava recurso financeiro até, isso é notório, público, né? Da alimentação em casa, como seria o pensamento dos seus em casa? Pensemos nisso, é reflexão, né? É isso. Os fins, eu vou voltar só a comentar esse detalhe, não justifica os meios, né? Porque a real caridade mesmo é essa do empenho, da dedicação e espírito de renúncia. Obrigado. Bem, então, continuando, Emmanuel fala: examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. Então, quando a gente reflete sobre tudo isso que a gente comentou agora e que Emmanuel traz para nós, que não adianta simplesmente a gente não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem, a gente precisa fazer o bem, não é uma questão assim de obrigatoriedade, né? Seria algo natural, que deva ser desenvolvido dentro de nós. Ainda não somos bons, a verdade é essa, né? Estamos tentando melhorar a nossa condição de sentir essa necessidade de fazer o bem pelos nossos irmãos. Mas é preciso que a gente apure esse olhar, que a gente apure, não é, o nosso coração, sensibilize o nosso coração para que a gente realmente opte por esse bem que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente faz até de uma forma um tanto quanto forçada. Muitas vezes é assim, né? Surge uma questão, você pensa, tá, eu vou. Né? Como muitas vezes fazer um trabalho de caridade, sair à rua para entregar alimentos, ou tantos e tantos outras situações. Muitas vezes a gente vai pela primeira vez quase que arrastado, porque alguém quer que vá. Não, vamos. E você vai, às vezes, até contrariado. Mas, quando a gente percebe o ganho que a gente tem participando desse trabalho, a alegria que a gente tem, o quanto que a gente aprende com os necessitados, o quanto a gente aprende que nessa questão do se doar, a gente recebe muito mais, né, daquilo que a gente doa, de materialmente falando. Então, a gente tem que partir para esse ponto de pensar nessa questão da utilidade, né? Como o Emmanuel falou, como a Júlia também tocou nessa questão de sermos úteis, de fazermos a diferença. Novamente repetimos, onde estamos inseridos. E para pensar sobre essa questão, a gente tem esse conhecimento doutrinário. Livro dos Espíritos, questão 67, é pensar na reencarnação, né, gente? No propósito da nossa reencarnação. Questão 67, qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual é o objetivo da nossa reencarnação? Será que é ficar dentro de casa? Será que é só acordar, comer, trabalhar, copular, sabe? E conseguir coisas materiais? Será que é só para isso que a gente está aqui? Não! O objetivo da reencarnação: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, está lá na 167. Sem isto, onde a justiça? Então, reencarnação é um ato de justiça de Deus, né? Reencarnação, uma questão de justiça. Então, em pensando nesses ensinamentos que a gente já tem da doutrina espírita com relação do objetivo da nossa reencarnação, não tem outro caminho para onde seguir. O caminho é esse mesmo. É fazer o bem, é servir, é querer realmente descobrir onde eu posso estar auxiliando mais e mais,
Estudar é importantíssimo, e através do estudo, do conhecimento, aqui nós estamos fazendo um estudo, estamos fazendo reflexões, não é? E através desse estudo, a gente vai refletir e vai partir para a ação, com certeza. Mas não é só estudar, é verdadeiramente praticar. Então, precisamos, nós mesmos espíritos, muitas vezes a gente acha que está tudo certo, da forma como a gente está vivendo, está tudo certo. E não está, porque a gente tem que fazer sempre mais um pouquinho. A gente não pode se acomodar onde nós estamos. Vamos fazer um pouquinho mais, né? Vamos avançar, vamos tentar novos desafios dentro da caridade, dentro da fraternidade, desse bem que a gente pode fazer com todos aqueles com quem convivemos, né? É isso aí, gente. Janete, eu vou completar também. Semana passada eu trouxe um exemplo do livro Ação e Reação, do capítulo 7, mas eu não vou trazer tudo que eu falei na semana passada, porque quando o Emmanuel coloca aqui para a gente que não se perca na inutilidade, eu falei, que está dentro desse livro, sobre o bem unicamente para você. Porque aí, naquele momento que eu estou me empenhando em fazer o bem, mas eu estou fazendo só para mim. Então, esse é um caminho equivocado. Por quê? Porque isso vai expressar, né? Isso está lá no texto do capítulo 7, né? Vai expressar o egoísmo, a vaidade, a insensatez, o orgulho, e tudo isso vai assinalar o quê? A nossa permanência na inferioridade do espírito. Porque eu coloquei aqui que a nossa felicidade ela terá o tamanho da felicidade que promoveremos. Né? Então, o que eu vou promover é o que vai me trazer a felicidade, porque isso é uma conquista do espírito, né? E eu também coloquei aqui que essa movimentação desses recursos e essas potencialidades, né, de todas essas nossas ações, dos nossos gestos, dos nossos procedimentos, tem como meta, tem que ter como meta o bem coletivo. Foi isso tudo que você falou. Porque se for só para mim, eu estou na inutilidade. Eu estou fazendo bem, mas para mim e para os meus. O importante é todo esse gesto, esses procedimentos, todas essas ações para o bem coletivo. Enquanto a gente não tiver isso em mente, a gente vai estar dentro desse processo do egoísmo. E isso a gente sabe que vai nos manter numa zona de inferioridade. Tá com o áudio desligado, Janet. E a questão é a gente despertar para isso, né, Júlia? Porque muitas vezes a gente vai deixando a vida passar, achando que está tudo certo, que é desse jeito mesmo. E aí, quando o Jorge também falou, ele tocou uma questão da gente estar refletindo a respeito dessa necessidade, né, de fazermos esse bem, é a questão do que devemos fazer, como Santo Agostinho nos sugeriu, né? Essa reflexão diária. E que a gente fala não só antes de dormir, mas ao acordar, durante todo o dia, que a gente possa refletir se realmente a gente está traçando aquilo que a gente deveria estar realizando, que o Cristo nos trouxe, né, como modelo, como exemplo, e os Espíritos vieram confirmar toda essa questão de fazer o bem. Né? Jesus disse que ele veio para servir e não ser servido, e ele é o nosso guia e modelo. E tantos ensinamentos maravilhosos que Jesus traz para que a gente saia dessa vida morna que tantas vezes a gente leva, para que a gente vá para uma vida de ação realmente no bem, fazendo bem, né?
Alguém mais quer comentar ou a gente pode continuar? Eu vou ler agora pelo meu livro, porque eu não enxergo nada aí pelo celular, não enxergo nada. Então, Emmanuel continua falando assim, porque agora ele vai dar um exemplo, né, com relação a essa questão de ser útil. Ele diz: é lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, é justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. Não adianta simplesmente a gente escrever ou ter negócios, empresas. Tudo isso é muito assim louvável, como ele fala aqui, é justo, se é conquistado dignamente. Mas qual a finalidade de quem realiza esses trabalhos, né? E ele continua: de que valerá o primeiro ao escritor a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Né? São obras e obras com palavras maravilhosas, textos rebuscados, até com uma certa poesia, mas está trazendo alguma coisa que vai incentivar o desenvolvimento moral da pessoa, né? Os hábitos, o respeito, né? Que deveria haver com relação aos grupos a quem pertencem, às pessoas que estão lendo, respeito à família, respeito ao ambiente de trabalho, né? Respeito a todos os grupos religiosos. E, infelizmente, o que a gente vê atualmente são obras que fazem exatamente o contrário, né? Que denigrem a imagem do ser humano, que influenciam jovens e crianças para estarem realizando atos, procurando diversões, que só levam esses jovens e essas crianças a uma derrocada moral. Infelizmente é isso, né? Então, Emmanuel está trazendo, é digno alguém escrever obras, é digno fazerem lives, hoje, trazendo, né, para a nossa atualidade vídeos, lives, mas que sejam assuntos que auxiliem no desenvolvimento moral e intelectual do ser humano, né? E não esse desserviço como a gente vê por aí. E ele continua falando com relação agora àquele que tem a sua empresa, a sua fortuna, né? Ele diz: em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Hoje em dia não são cofres, né? Estão nos bancos, lá nas aplicações. Em ambas as situações, tanto o escritor quanto o empresário, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Não são realizações ilícitas, né? Não são. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. Então, com relação até ao comerciante, né, que eu lembrei daquela parábola do homem rico, né, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 20, quando ele tem lá os celeiros abarrotados de grãos, e o que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou derrubar esses celeiros, construirei maiores, e aí ele fala, né, minha alma fica feliz, goza, né, ele fala desse jeito. E Deus fala para ele: insensato, ainda hoje será pedida a sua alma, né? É outra questão também que a gente não para pensar na transitoriedade da vida, né? Principalmente quando a gente está muito voltado às coisas materiais. Você só quer ter, vamos conquistar coisas materiais, né? Sem pensar na questão do que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Que bom que eu conquistei com o meu trabalho honesto, né? Não se critica isso, e Emmanuel está sendo bem claro com relação a isso.
É ótimo que a pessoa estude, que a pessoa trabalhe, que a pessoa se dedique, que a pessoa tenha o seu sucesso na sua vida material. Mas por que não usar uma parte desses lucros para auxiliar outras pessoas, outros irmãos, não é? Por que que eu tenho que cada vez acumular, acumular, acumular? Esquece que vai morrer, vai ficar tudo aí. Então, e é o que ele fala aqui, né? Fazendo com que os, né, desvarios dos herdeiros, que os herdeiros, depois que a gente morre, os herdeiros ficam se degladiando, né, para saber quem é que vai ficar com a fortuna. Muitas vezes o desencarnado está ali sofrendo, assistindo aquilo tudo, se arrependendo que eu devia ter agido de uma outra forma. Então, bendita a doutrina espírita que traz essas informações para a gente. E a gente quer muito que outras pessoas que ainda não são espíritas que possam ter acesso a essas informações, que despertem, que dividam aquilo que tem. Quem tem dinheiro, divide dinheiro. Quem não tem dinheiro, divide tempo, divide palavras, orações, mas faça algo pelo seu semelhante, né? Esse é o objetivo da gente estar aqui na vida, aqui na Terra. É isso, gente. Janete, eu vou trazer uma frase do próprio Emmanuel, que está lá no livro Agora e o Tempo. E o título do capítulo é Diante das Horas. E ele traz para nós que, ao termo de cada existência no plano físico, os administradores das horas te perguntarão naturalmente: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Então compreenderás, por fim, que o tempo é vida. Então, o que eu vou fazer do meu tempo, e um tempo que tem que ter uma utilidade. Porque a gente tem dois exemplos aí, né, do escritor e do dinheiro. Então, se eu tenho tempo aqui na Terra, a minha reencarnação, eu tenho um propósito, né? Porque se eu também tenho dinheiro, se eu venho com essa condição, é para que isso seja usado a benefício de mais pessoas. Não é só para mim e para os meus, né? E com relação a uma escrita, né? Hoje em dia não é mais só a escrita, a gente tem, como você divulgou aí, lives e tudo mais. O que eu estou fazendo com essa utilidade? Né? E tudo isso eu vou responder. É um tempo que eu posso gastar bem, é um tempo que eu posso gastar mal, né? Então, a gente também tem que pensar sobre isso. E na questão 175 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: haverá uma vantagem em voltar a habitar a Terra? Porque se a gente vê, né, que para uns tem a possibilidade de ser um escritor, né, como a gente tem agora, me vem na cabeça Camilo Castelo Branco, né, um grande escritor português, e a gente sabe o que aconteceu com ele. Né? Se eu tenho uma condição da riqueza, né? Então, Kardec fez essa pergunta: qual é a vantagem de habitar aqui, né? Aí os espíritos disse assim: nenhuma vantagem particular, a menos que aí se esteja em missão. Neste caso, progride-se aí como em qualquer outro lugar. Aí ele perguntou: não se seria mais feliz permanecendo como espírito? Não, não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Então, no momento que eu tenho a minha riqueza, os dons que eu recebi para uma missão, porque missão a gente tem que entender, não é uma missão de uma Madre Teresa nem de um Chico Xavier, mas todos nós temos uma missão. Então, o que eu vim para realizar, né, é para o meu progresso moral e espiritual, né? Agora, se eu faço, né, como a Janete deu o exemplo da parábola, né, eu só vou guardar, né, esta missão não foi cumprida, né, e eu vou ter que responder, porque aí a gente vai naquela mesma palavrinha
tão falada dentro da doutrina, né? E eu trouxe uma frase aqui também, que o egoísmo muitas vezes nos turva a visão e nos faz ver as coisas de forma distorcida. Então, e a gente acaba esquecendo os verdadeiros valores da vida e buscar coisas que vai ter um valor relativo, né? E passageiro. Então, a gente tem muito que observar essas coisas que são passageiras. Mesma coisa eu reter um bem para mim ou para os meus. Então, essa que a gente vai sempre falar isso, mas porque isso é ainda a nossa condição humana de inferioridade, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossos interesses pessoais, e tudo isso a gente precisa urgentemente, né, trabalhar em nós. Né? E não vai ser o outro que vai fazer, porque a gente já teve a proposta da reencarnação. Deixa eu aproveitar o Elan também, prova da riqueza e também a da pobreza, né? Mas vamos buscar lá eu fui na 800 e você vê como é que o Livro dos Espíritos é tão dinâmico, que puxa a gente para um lado, para o outro, cada um na sua faixa vibratória, a gente vai raciocinando e vai colhendo muitos dados. Eu vou voltar, só a fonte, tá? Que eu vou passar, doação e reação. Esse senhor Vieira, que é o curso lá do 6, Corsino, irmão Corsino, que estava na casa do Urzil, quer dizer, lá na cabana do Urzil, ou Urzil, uma coisa assim, ele não educou os filhos para gerenciar a riqueza dele, ele estava preso aos valores. Lembremos também do avô do André Luiz, tá? Então, ação e reação, o avô do André Luiz, se eu não me engano, não sei se é o final do Obreiros, não tenho lembrança, é bastante tempo que eu li, né? Eu acho que é do Obreiros, sim. Mas no Livro dos Espíritos, a 815, eu vou ler só as perguntinhas, só as perguntas, para não devido tempo, para não tirar tempo de ninguém. Ele diz assim, ó, qual das duas provas é mais terrível para o homem e da desgraça? A da desgraça ou a da riqueza? Resposta, são-nos tanto uma quanto a outra. Também lá no Céu e Inferno, nós temos a Condessa Paula. Tantos períodos, né? E precisou reencarnar, o objetivo da encarnação, né? Que a Janete comentou, ajustou-se, reencarnou, rica, bonita, enfim, conseguiu passar pela prova da riqueza e passou, né? Com a média, né? Alta, para não falar 10. Pois é, da 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, não é? Porque tudo favorece ao rico. Põe uma pessoa de mau caráter rica para visitar aí alguns locais, ele é bem recebido, e às vezes uma pessoa do bem, que não tem riqueza, é alijada do processo, e fica lá no cantinho, hibernando lá até, sei lá, não sei. Pois é, então ele coloca. Também, deixa eu ler de novo, eu abordei aqui no meio do caminho, espera aí. Estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios para fazer o bem? Óbvio que sim. Mas aí as questões, a palavra que a Júlia usou, comentou agora, o interesse pessoal. É isso que nos atrapalha. Eu acho que é a questão 895, se eu não me engano. Se não for, é isso, né? Eu acho que é. Porque esse interesse pessoal é que atrapalha a gente em tudo. E muito. E não vou ler a notinha do Kardec, não. Só vou ler só a resposta. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, o que acabou de se falar aí, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. Ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Para finalizar, olha só, vamos fazer rapidinho. Uma pessoa subserviente é uma pessoa, e você tem o orgulhoso. E entre o subserviente e o orgulhoso, você tem a humildade. Então, sem a humildade, o subserviente ele vem passo a passo. Se ele é consciente das suas obrigações, dos seus deveres, né, em trabalhar por sua reforma íntima e ser útil, como foi citado aí, ele vai conseguindo demover determinado tipo de imperfeições e isso vai gerando, né, vamos dizer assim,
conquistas. E claro, não vai ser nessa existência. Também talvez não seja na outra, mas isso é um somatório, é uma conquista. Tá? Aí o orgulho vai perdendo força e o subserviente vai aproximar e conquistar a virtude da humildade. E é pouco a pouco, e o orgulho vai aproximando-se. Isso é um pensamento aqui meio esdrúxulo que me acometeu certo dia, quando fiz um estudo numa outra casa, que eu achei realmente interessante, e por aí a gente vai, né? Nós agradecemos ao senhor Jorge Elaarte, que esse é o pensamento dele, que eu copiei, colei. Muito obrigado aí. A minha profissão faz com que eu tenha contato com muitas pessoas bastante endinheiradas, né? E, e é muito. E eu vejo assim, falando mais das pessoas que. Não, né? Porque a Janete deu o exemplo daquele que junta, junta, junta e morre, né? Mas o que eu vejo na prática e que é muito triste na realidade é aquele que junta, junta, junta e não morre. Às vezes é pior, porque ele junta, junta, junta achando que aquilo vai dar segurança, vai dar, né, o esteio necessário, e aí ele descobre, seja por qualquer motivo que seja, assim, simples, né, de doença, de porque mudanças na lei, né? Quem viveu aí, eu era muito jovem, mas eu lembro, né? A era Collor que bloqueou os bens, então tipo assim, a pessoa fica acumulando dinheiro e muitas vezes um estalar de dedos aquilo se perde. E a pessoa que vive a vida em função disso, achando que isso é a segurança, que isso é a estabilidade, ela enlouquece. Muitos se mataram, né, na época do Collor. Então, olha que loucura, né? E também tem aqueles que vivem tanto, acumulam bastante e chegam na velhice por não terem estudado, se aprofundado em conhecimentos espirituais, também entram numa certa loucura. Porque, né, acumulei um monte de dinheiro e agora eu sei que eu vou morrer, porque ninguém vive para sempre. Então, quando a pessoa, por um acaso, teve ali uma vida boa e conseguiu chegar aí aos seus 80 e muito, 70 e muito, ela começa a perceber que, independente de qualquer um poder morrer a qualquer momento, eu tô mais perto, né? Eu já tô chegando na idade que a probabilidade da minha hora chegar tá cada vez maior. Então a pessoa entra numa loucura também. Ela entra numa loucura de que eu tenho que torrar esse dinheiro de qualquer jeito, né? Começa a cometer as maiores barbaridades e dando, de repente, péssimos exemplos àqueles que, caso essa pessoa tenha descendentes, né? Deixando ali um péssimo exemplo do uso do dinheiro. Então, olha que coisa terrível, né? Às vezes, não morrer pode ser um problema ainda maior para quem não estuda e fica aí acumulando seu dinheiro. De repente, se morrer logo, o estrago é menor. É a derrocada, né? Você vê tanto dinheiro e não poder usufruir, às vezes, desse dinheiro, porque ficou doente, né? Infelizmente, passou toda a vida, novamente, o que o Emmanuel fala, pensando nas coisas materiais, né? Sem alimentar o espírito e sem ver essa beleza de ser útil, né? Utilizar esse dinheiro. Eu até tinha colocado aqui, né? Quem tem dinheiro pode construir escolas, creches, né? Tantas coisas maravilhosas que você pode fazer em prol dos mais necessitados, empresas mesmo, né? Para dar emprego. Isso também é muito digno. A pessoa que pode ter uma empresa e também dar uma oportunidade de trabalho, né? Que as pessoas tenham o seu salário também, isso é maravilhoso. Então, agora, penúltimo parágrafo, deixa eu ler no livro, tá? Então, ele diz assim: o trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Foi mais ou menos o que o Jorge falou aí, né? Com relação das responsabilidades que nós temos. Então, se nós temos essa consciência das responsabilidades que nos competem na vida, não vai se desviar do caminho reto.
E não necessariamente tem que ser espírita, né, gente? Lógico que a doutrina espírita nos dá, assim, um manancial para a gente não se perder no meio do caminho. Mesmo assim, de vez por outra, a gente está escorregando, né? Então, se eu sei o que eu devo fazer de útil na minha vida, né, seja na família, no trabalho, na casa espírita, no mundo, né? Então, eu vou fazer a parte que me cabe, né? E aí a gente volta a falar no sentido do servir que Jesus trouxe para a gente, né? E eu lembrei muito também da oração, né, de Francisco de Assis. Francisco diz que a gente deve consolar mais, né, do que ser consolado, amar mais do que. E muitas vezes a gente até faz essa prece esquecendo dessa conjunção que eu vejo muita gente falar amar e ser amado, consolar e ser consolado. Não é, é mais que, né? Porque amar e ser amado, consolar e ser consolado, fica uma coisa muito assim, de igual, né? Uma coisa meio de troca. Mas quando ele fala que eu possa consolar mais do que ser consolado. Então, é sempre levando para o alto, que eu devo fazer muito mais pelo outro, mais do que eu deva estar recebendo. Então, a gente tem que viver a nossa vida mais para o outro do que para a gente mesmo. Lógico que a gente não vai menosprezar a nossa própria vida, a gente lembra, né? Quando Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós temos que dar valor à nossa vida, evidente que sim, né? Mas Jesus veio trazer essa questão da gente se colocar mais à disposição do outro, da gente servir muito mais do que pensar nessa questão egoísta que nos leva para essa derrocada moral, como tudo isso que a gente está comentando aí. A gente pensa, lógico, a gente tem que cuidar do nosso corpo também. Eu estou relendo o Obreiros da Vida Eterna, até comentei num desses estudos do sábado lá, e o Dimas, ele detonou o corpo dele, ele foi uma pessoa amorosa, ele foi uma pessoa caridosa, né? Mas o Jerônimo fala que ele, em cuidando das outras pessoas, ele deixou de cuidar dele mesmo. Né? Ele não teve esse cuidado de se alimentar, de dormir, né? Então, para a gente cuidar do outro, a gente também tem que estar bem. E o Dimas foi esse exemplo, que ele estava voltando antes da hora porque ele não cuidou do corpo dele. Até com relação de se envolver com o problema dos outros. Ele sofria a tal ponto, se envolvia a tal ponto, que ele também danificou o fígado, né? A gente sabe que os nossos órgãos são danificados com relação a essa questão emocional. E o André Luiz, todos esses orientadores desses livros da série André Luiz, eles sempre trazem essa questão: ajuda e passa. A gente ajuda, mas não tem que se envolver com o problema a ponto da gente adoecer, né? Então, o Dimas é um exemplo de que foi uma pessoa boníssima, caridosa, tanto é que ele teve ali o amparo na hora da sua desencarnação, mas teve essa questão de não cuidar do corpo dele por todas essas questões que a gente está falando, né? Mas, assim, viver para servir sempre. Repetindo Jesus, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Jesus traz esse convite para a gente, ele vivencia isso. Vamos servir, vamos ajudar, né? E a gente sabe muito bem que quando a gente está passando por dificuldades e a gente esquece um pouco daquela nossa dor, daquela nossa dificuldade para ir ao encontro da dor do outro, quando a gente volta, a nossa fica muito mais amena, fica muito mais fácil a gente resolver as nossas questões, né? A gente se sente melhor, a gente consegue raciocinar melhor, a gente vê que tem situações bem piores do que as nossas, né? É isso aí. Janete, eu tirei aqui uma frase do Evangelho, capítulo 6, item 5, Espíritas, isso falado pelo Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, quando ele fala, né, desse trabalhador consciente das suas responsabilidades, né, e não se desviar do caminho reto,
né? E quando o Espírito da Verdade traz para nós da necessidade, né, de nós nos amarmos, mas também nos instruir, então há essa necessidade, né, das asas, né, do amor e da sabedoria. E porque a gente tem um objetivo aqui na Terra, né? Nosso objetivo aqui, primeiro, é renovar todos essa nossa mente, né? Que normalmente a gente reencarna para dar conta de coisas que nós nos equivocamos, ou para realizar uma prova para ver se a gente passa de ano, né? E para isso é o quê? Para que a gente possa aperfeiçoar o nosso espírito e conquistar esses valores morais. Essa conquista, nós sabemos que é lenta, é árdua e requer sacrifícios, né? Agora, para que tudo isso aconteça, há necessidade dessa vontade real, porque muitas das vezes nós ficamos só naquela vontade, que na realidade é um desejo, não é uma vontade real, né? A gente precisa da autodisciplina, né? O que a gente está fazendo aqui nesse momento. Muitos trabalham ainda, saem do trabalho para vir para uma live, né? Outros têm algum compromisso que vem correndo para poder participar. Então, e outros que vão assistir depois, coloca aquele tempo reservado para esse estudo. Então, há necessidade dessa perseverança e muitas das vezes, Janete, que eu acho que é o que falta muito para nós, é a renúncia, porque a gente ainda não consegue renunciar, né? E a gente sabe que há necessidade disso para que a gente possa também, né, trabalhar as nossas dificuldades, porque a gente não pode querer tudo, né, e tentar realizar muito, porque a gente tem um compromisso que é a nossa missão, e a gente não pode se afastar dela, porque é isso que vai nos trazer a nossa reforma moral. Deixo para vocês aí. Vamos lá, Janete. Então, o último parágrafo. E esse último parágrafo, Júlia, vem falando exatamente com relação ao que você está dizendo, né? Se ainda há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, esquecendo os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então, essa aflição e essa amargura irão realmente persistir, porque falta a conquista da essência da nossa vida. E, para mim, essa essência da nossa vida, que é o que a gente ainda não sabe fazer totalmente, perfeitamente, como você falou, a gente está nessa conquista, a gente está pouco a pouco, né, tentando encontrar esse caminho para a gente consolidar essa conquista. A gente precisa servir mais, compartilhar, acolher, auxiliar a dor alheia. E repito, né, como eu falei no início, que para mim isso faz toda a diferença, fazer brotar um sorriso em um rosto sofrido. Então, enquanto a gente estiver fugindo dessa coisa maravilhosa que é servir, compartilhar, acolher, quando a gente consegue se engajar em trabalhos assim, quando a gente consegue perceber o quanto é bom a gente abraçar, a gente ouvir pessoas que passam por situações delicadas, complicadas, não é? Nossa, isso dá um sentido à vida da gente, né? E é importante que a gente lembre que isso começa dentro da casa da gente, né? Não é só a gente sair e ir para uma instituição religiosa ou uma instituição outra, né? Que a gente possa estar fazendo isso com os nossos irmãos
de caminhada, é dentro de casa mesmo, quando a gente consegue perceber aquela dor, aquele olhar de sofrimento que no corre-corre a gente não enxerga mesmo, mas quando a gente consegue dar as paradas necessárias e enxergar em nossos familiares, entes queridos, problemas que a gente pode estar aliviando ali numa conversa, num abraço, isso faz um sentido assim muito especial na nossa vida. E é isso que a gente tem que buscar, né? Coisas materiais ainda precisamos, né? Porque estamos na matéria. Mas a gente tem que ir muito em busca dessas questões que enriquecem, que nos dão alegria, que são essas conquistas morais e espirituais. Mas, repito, estamos, né, na conquista, passo a passo. Mas quando a gente descobre um pouquinho o quanto isso dá prazer para a gente, já é um incentivo para a gente tentando conquistar mais e mais, né? E até contagiando outras pessoas para que a gente faça, para que outros também possam fazer isso e estarmos abertos também a aprender com os nossos irmãos de caminhada. É isso. Estou fechando aí, gente. Janete, Janete, hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, lá no trabalho a gente estava conversando sobre o luto, né, sobre a perda de ente querido. E aí a gente conversando, né, nós temos várias religiões, né, dentro do nosso quadro, né, de grupo de trabalho. Aí eu falei, né, sobre a minha doutrina e como ela, né, nos ensina a superar. Claro que a gente sente, né, claro que a saudade fica, claro que tudo isso, né, a gente também tem a dor da perda também, mas como a doutrina nos acalenta, né, nos traz de volta à realidade, porque nós sabemos que o espírito ele é eterno, né, e em qualquer religião o espírito é eterno. Então, assim, como é prazeroso a gente ter essa confiança e como a palavra reencarnação mostra bem isso, né? Que é o reencarna em ação. Como nós podemos, né, ajudar e seguir, né, sabendo que nós temos a centelha divina dentro de nós, né? Então, é essa centelha divina que faz com que a gente tenha essa ação de sempre olhar para o próximo, sempre olhar para o outro com mansidão, com paciência, né, com parcimônia, porque nós precisamos muito mais de amor, né, de amor no mundo, né, de amor ao próximo, olhar o próximo como realmente como um irmão. E é isso. Para terminar tudo, eu separei também mais uma questão. Hoje a gente trouxe muita questão do Livro dos Espíritos, conforme o seu Jorge falou, que é um livro que responde tudo, né? Ou, se não tudo, quase a maioria das coisas que a gente tem de dúvida. Kardec perguntou na 132 qual era o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Então, eu vou ler só a primeira frase, que os espíritos disseram que Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação e para outros é uma missão. E isso a gente já explorou bastante, não há necessidade de se falar mais. Mas no livro Fonte Viva, o Emmanuel traz para nós, no capítulo 47, que chama Autolibertação, uma frase que me chamou muita atenção e eu vou trazer para a gente pensar também. Ele diz assim: se chegaste à Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Então, assim, eu acho que fecha muito esse estudo, que nós somos todos esse peregrino que está aqui numa busca do nosso aperfeiçoamento moral e que a gente precisa servir, como disse Emmanuel, a todos,
em favor de todos, porque aí a gente vai estar servindo a nós mesmos, né? Como eu disse acima, a nossa felicidade é a felicidade que a gente distribui, né? Então, que a gente possa rever essa nossa vida, né? Essa vida que Deus nos deu aqui como um trabalho a realizar nessas conquistas, né? E que a gente pode fazer a diferença já agora, né? Não deixar para depois. Queria só completar com o que você falou, que eu me lembrei da vida desses irmãos que viveram para muitos, que foi Chico, que foi Madre Teresa, que foi Irmã Dulce, né? Esses são os exemplos de irmãos que vivenciaram os ensinamentos do mestre, né? E os ensinamentos dos espíritos, né? De realmente ter uma vida, a gente via sempre sorriso nos lábios deles, força, né? Essa alegria, porque eles viviam para servir, eles se preocupavam com a dor alheia, era muito mais importante do que a própria vida, né? Então a gente vê essa beleza de exemplo deles que contagia os nossos corações e que devemos realmente usar como um espelho, né? Não somos ainda, né, esses espíritos evoluídos, mas um dia a gente chega lá, não é isso? Graças a Deus. Bem, estamos chegando ao final de mais um estudo. Agradecer a Janete, que nos guiou pela noite de hoje. Agradecer a presença de todos, que sem vocês não haveria estudo. E pedir para a nossa irmã Ana Cláudia, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar. Agradecemos, Pai, por essa noite, por esse estudo. Agradecemos a Emmanuel, que está sempre nos amparando, nos auxiliando, aos nossos mentores, e pedimos, Senhor, para que nós tenhamos um mundo de paz, de harmonia, que os nossos governantes possam, Senhor, ter um pouco de pensamento ao próximo, como o Senhor sempre nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Nós queremos, Senhor, que o mundo tenha esse amor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe. Boa noite para todos, até semana que vem. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.